14ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, dessa vez foi em Spa, uma pista espetacular. Lembrando que logo de cara, depois da classificação, vários pilotos foram penalizados por troca de componentes. Red Bull do Max Verstappen estava voando, né? Ele foi 7 décimos mais rápido que o Sainz e também que o Pérez, só que largou lá de trás, largou de 15º, Leclerc 16º e outros carros também com punições. Era a chance, né? Era a chance que tinha o Sainz, era a chance que tinha o Pérez de tentar uma vitória, já que, né, os companheiros de equipe estavam lá para trás. O Pérez já alinhou o carro tentando, né, mirar uma direção aqui reta para não distracionar, virando. Não deu certo, ele largou mal, ele apontou o carro certo, mas o carro distracionou, caiu, né, para 5º lugar, foi ali para trás do Alonso, que largou muito bem, o Sainz largou muito bem, e as duas Mercedes também, deixando o Pérez para trás. Saída da Rouge, sempre muito, né, uma reta comprida, um ponto que dá confusão, né, freada para a curva 5. Você vê que, né, nessa imagem não dá para ver muito bem, tanto o Alonso como o Hamilton, assim como o Pérez e o Russell, entraram lado a lado na curva, né? Só que, na minha opinião, os dois que estavam pelo lado de fora erraram da mesma forma, só que um bateu o outro não. Vamos entender o porquê. Aqui a gente já vê, né, o Hamilton decolando, mas o que rolou? Você vê que os carros de lá atrás, ó, isso é na mesma volta, na mesma sequência. Todo mundo deu espaço aqui, foi tudo tranquilo, ó, fazendo a curva, entrando na curva um do lado do outro. Foi diferente com os dois. Na minha opinião, por quê? Essa briga aqui é antiga e é uma briga, né, o Hamilton sabe que não tem um carro bom, então ele não queria dar muito espaço, ele e o Alonso, era uma hora importante para quem ficasse na frente e para tentar abrir, porque eles sabiam que, né, o carro da Alpine, principalmente no começo ali, ia dar trabalho. Diferente aqui, ó, a gente vê um Russell bem na frente que o Pérez, largou legal, embalou, só que na freada o Pérez foi buscar e nisso que ia, né, começar a dar confusão, você vê que o Russell já recolhe. Por quê? Ele sabe que uma Red Bull é mais rápida, ele sabe que a chance de ele ser ultrapassado na próxima volta ou nas próximas voltas era grande. Para que eu vou brigar? Então ele fez o correto. Não vou brigar. Já o Hamilton com o Alonso, os dois não tiraram o pé. Falaram, não, vamos tentar brigar. Aonde o Hamilton errou foi que ele, né, caiu, ele falou que caiu no ponto cego do espelhinho, que é difícil de ver, e achava que tinha, né, que o Alonso não estava mais lá. Só que é difícil, né? Você tem uma noção se o piloto está lá. Eu acho que ele tentou, não sabia, de repente, ele, né, que estava tanto próximo, conhecendo o Alonso, ele não ia tirar o pé. Você vê que ele vai espremendo. Aqui, né, logo atrás, o Russell já recolhe de vez e o Pérez, ó, ignorou completamente. Ó. Se não tira o pé, bate também da mesma forma que bateu os dois aqui na frente. O resultado final a gente já sabe. Você vê que lá para trás outros carros também, né, fazendo tudo lado a lado como a gente mostrou. Se deu mal, né, o Hamilton nessa. Então um pessoal ainda questionou, mas será que não tinha espaço? Né, o Alonso não jogou para cima? Não jogou, não tinha o que fazer. Você vê que o Alonso aqui já está, essa zebra, ela é ondulada, não tem como ele ir mais para a direita. Você vê que a roda dele já está praticamente encostando ali na lateral do carro e a hora que chega a roda traseira do Hamilton, ele é lançado para cima e não tem mais o que fazer. O Alonso bravo no rádio falou ali de cabeça quente, falando que ele só sabe realmente andar bem quando larga em primeiro. Imagina, né, que não é o caso, mas enfim, depois também se resolveram, tá? Ele falou que estava de cabeça quente e o Hamilton também não deu muita bola para isso aí. A gente vê Latifi e Ocon lá atrás, isso já que na volta seguinte, no mesmo lugar na volta seguinte. Você vê Latifi e Ocon, mesma situação, onde o Ocon poderia ter vindo para cima, não veio, deixou o espaço, só que daí o Latifi, ele que quis dar uma espremida nessa perna aqui, na curva 6, acabou indo um pouco para a brita, escorregou, pisou na brita, que aliás eu achei sensacional as britas aqui, porque agora não tem mais aquele lance de linha branca, vai para fora, ganhou vantagem, vai para fora, cai na brita, perde tempo e nesse caso ainda deu uma lambança aí, veio para dentro, acabou pegando o coitado do Bottas, que fez aniversário nesse dia, 33 anos, e acabou tomando do nada ali, ficou preso na brita, fim do dia ali para o Bottas. E na mesma hora, tudo aconteceu com uma volta de diferença, a gente vê o Hamilton saindo do carro. Eu até falei na transmissão que eu achei estranho essa fumaça do motor, porque não teve nada a ver com o motor, né? Ele simplesmente pulou e caiu no chão. O que aconteceu? Lendo depois,
as mangueiras, alguma das mangueiras ali que prende, né, que faz a refrigeração do radiador para o motor, com um tranco ela saiu. Então foi ela que acabou desligando ali do motor, faz a fumaça. A equipe pediu para ele ir devagarinho, só que na hora que eles se ligaram, que não tinha, que a temperatura subiu de vez, pediram para parar o carro na hora. Foi o que ele fez. Ainda tem uma suspeita que pode ter estragado esse motor. Eles já mandaram o motor de volta para a fábrica. Se isso acontecer, ele toma uma punição aí na próxima corrida. Azar de um lado, sorte do outro. Né? A gente pega, na hora que entrou o safety car por causa disso aqui, a gente tinha 2 acidentes, tinha o Hamilton parado e também o Bottas lá na brita. Na volta 2 entra o safety car e é detectado ali uma temperatura excessiva na roda dianteira direita do Leclerc. Leclerc veio para a box, quer dizer, de um lado foi muito ruim o que aconteceu, só que por outro lado aconteceu isso no safety car, então ele voltou para o final da fila e não perdeu muito tempo. Você vê o mecânico aqui, ó, ele indo já na direção, foi uma sobreviseira, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, para dizer o que acontece, o que queimou no carro dele, para a gente explicar um pouco melhor. Ele tira a sobreviseira, vai embora, só que vai lá para o final do pelotão. Então, enquanto o safety car já estava lá, Verstappen era oitavo, né, com toda essa confusão, Leclerc lá em 17º. Relargada, bom para todo mundo, né, para os que estavam lá, né, para o Leclerc que pôde juntar e também para o Verstappen, estava no dia dele, esse safety car agrupou um pouco mais e aí a gente vê a briga do Pérez com o Russell lá na frente, você vê como, né, saiu embutido aqui em direção ao Ruge, que faz de pé embaixo, o Russell para cima do Pérez, só que você vê que realmente o carro da Mercedes não anda de reta, né? Você vê aonde está o Pérez, aonde que ficou o Russell sendo engolido ali pelo Alonso, o Alonso não conseguiu ultrapassar, mas o fato é que esse carro aí, numa hora que não abre DRS, mesmo no vácuo, ele não consegue ir para cima, né? O Verstappen já começa a escalar, volta 7 ali em 5º lugar, né? Depois ele volta a 7 aqui, ele pula mais um, ganha a posição do Alonso, quer dizer, ele vinha escalando muito rápido, né? Ele saiu com o pneu macio, isso é bom lembrar, tanto ele como o Sainz estavam de pneu macio, então ele tinha que atacar mesmo no começo da prova, já era o 4º colocado logo ali, né, do coisa, e enquanto estava tudo bom lá pro Verstappen, né, passando todo mundo, para o Leclerc virou ao contrário, ele teve que colocar o pneu médio, quer dizer, ficou naquela parada que ele fez, ficou de igual para igual com todo mundo, e o problema é que estava todo mundo com uma diferença muito pouca entre os carros. Então, na hora que abria o DRS, abria a asa, todos abriam junto e ele não levava vantagem sobre isso. E uma Ferrari que ainda é mais lenta de reta que a Red Bull, ele não conseguia ultrapassar da mesma forma. Foi mais difícil para ele escalando. Volta 8, ele já era terceiro, deixou o Russell para trás, que também não quis saber de brigar muito. E o Sainz já na volta 11 começou a reclamar do carro, do pneu, que estava tendo um desgaste muito alto dos pneus macios. Parou, foi um dos primeiros a parar. E quando volta, né, o Verstappen na pista chega no Pérez, quer dizer, o Pérez que tinha toda a chance de ganhar a corrida, na volta 12, o outro largando lá de trás, já passando para ele. Ele tirou até o dedo para fora, apontou. Nessa hora eles estavam até em estratégias diferentes, porque ele estava com o pneu mole e ele com o pneu médio, quer dizer, fazia sentido também ele deixar essa ultrapassagem acontecer. E depois o Pérez que acaba vindo para o pit. Só que na volta 15 a gente vê o Pérez indo para o pit, ou seja, mesmo com o pneu médio e o Verstappen com o pneu macio, ele conseguiu, né, o Verstappen levar um pouco mais longe. Então ele veio para a box, parou e o Verstappen assumiu a liderança. Tudo bem, tinha ali o Sainz que tinha parado já, não era uma diferença real. Aqui nessa imagem o Pérez, né, na volta 15, o Pérez já tinha parado, o Leclerc ainda não, o Leclerc já vinha escalando legal, tomou um fechadão do Pérez, que aliás, segunda vez que o Pérez viajou e deu sorte, né? Não bateu como bateu o Hamilton na primeira vez, porque o Russell tirou o pé, e aqui deu uma espremida ali no Leclerc, que poderia facilmente ali ter ficado os dois, chegaram a encostar, inclusive. Aí depois foi a vez do Verstappen entrar, ele nessa hora subindo a liderança, voltou em segundo, só que, né, de cara foi para cima do Sainz. Daí, usou o DRS, você vê a diferença de velocidade aqui
316 para o Sainz, para 340 com o DRS aberto, com a asa aberta, não teve o que fazer, passou fácil. E aí começaram algumas perguntas. Nesse momento o Leclerc era quinto, mas lembra, ele tinha parado no começo, ele ia ter que fazer a parada novamente, apesar que no começo da prova ele foi informado que eles tentariam fazer com uma parada só, coisa que eles foram vendo, a temperatura da pista subiu e pegou todas as equipes um pouco de surpresa, que eles tiveram um desgaste bem maior do que eles imaginavam. Só que começou um lance de rádio muito estranho na Ferrari, mostra o quanto que eles estão confusos lá dentro, né? Perguntando o que o Leclerc queria fazer, uma conversa muito longa, né? Jogando a bomba pro Leclerc sem, obviamente as equipes sabem o que os outros estão fazendo, a condição que dá para cada um, então começou aí perderem um pouco a mão, na minha opinião. O Sainz vem para pit, aqui a gente já está na volta 26, e aí, só que aqui a Ferrari não errou, foi interessante. Ele vem para pit, como ele estava meio apavorado com esse lance que estava com problema de desgaste de pneus, né, logo de cara, eles resolveram ir para o pneu duro. Já na mesma volta 26, a Ferrari, com o Leclerc, optou com o pneu médio, quer dizer, eles tinham os dois carros, e na minha opinião acertaram aí por quê? No caso do Sainz, ele tinha que se proteger para conseguir um pódio acima do Russell. Já o Leclerc não tinha muito mais o que perder, ele tinha que tentar avançar o quanto desse ali. Então, eu fiz até uma estimativa aqui, ele saiu, na verdade não era 20, era 21 segundos atrás do Sainz para fazer a comparação e vai subindo. Isso aqui era na volta 31, na volta 35 continuava de 20 a 21 segundos, só que nisso o Russell indo para cima do Sainz que não louco, né? Eu até cheguei também a falar que ia passar com tranquilidade, só que eu acho que o Sainz soube administrar esse pneu muito melhor, né? Ele estava com o pneu duro também, que desgasta menos, e assim que o Russell começou a chegar, ele começou a dar uma apertada no ritmo. Você vê que até começa a abrir um pouco, aqueles 20, 21 segundos aumentam até a volta 39. E aí, um erro que vem a seguir, né? Daí de novo da Ferrari. Olha, aqui a gente está na volta 39, mas não é que não aumentou muito. Do Leclerc para o Alonso, enquanto isso o Verstappen lá sobrava, estava amaciando o motor. O Alonso para o Leclerc, uma parada lá de 19 segundos mais ou menos. A Ferrari arriscou essa parada, né, querendo que o Leclerc parasse aqui, né, nesse lado aqui está com 20 segundos, aliás 18 segundos aqui, para tentar fazer um pontinho da melhor volta. Eles não tinham outra saída, não dava para ir para frente. E na opinião deles, eles iam arriscar fazer na penúltima volta, na volta de número 42 para 43, parar o Leclerc para ver se ele conseguia sair na frente do Alonso para fazer um ponto, né, e teria que passar. E deu tudo errado, na verdade, né? Você vê aqui na última volta que o Verstappen indo para a vitória, jogou o Leclerc numa fria, porque ele acabou saindo atrás do Alonso, teve que na volta que era para ser a volta mais rápida para ganhar o pontinho, ele teve que passar o Alonso, quer dizer, não conseguiu nem fazer a melhor volta e ainda queimou a velocidade no radar, provocado pelo problema que ele teve daquela sobreviseira que entrou lá, queimou um sensor que a gente vai falar no outro vídeo, mas enfim, ele foi para ganhar um ponto, perdeu 2. Vitória tranquila do Max Verstappen, acho que é a mais fácil do ano dele, mesmo largando lá de trás, ele veio muito tranquilo no campeonato, né? Aqui o resultado da prova, a gente vê que ele acabou com 17 segundos, depois o Sainz para o Russell ali de 26 para 29 segundos. Quem fez uma excelente prova foi o carro da Alpine, né? Que não tem piloto, não tem o segundo piloto para o ano que vem, aliás amanhã, essa semana já deve sair, na minha opinião deve entrar o Piastri, se é que vai dar certo, que está sendo julgado hoje esse lance aí. O Leclerc, você vê que ele acabou, né, sendo penalizado pelos 5 segundos, então ele fez 8 pontos, era para fazer 10, acabou fazendo 8. E o Vettel que fez uma corrida muito boa, né? O Vettel chegou em 8º lugar e tanto a Alpine como, né, a Alpine com os dois carros, né, com o Alonso, o Ocon fez uma corrida espetacular, né, que também veio lá de trás, talvez uma das melhores provas dele, e o Albon que foi outro, né, que com a Williams classificou em 10º, largou de 6º pelas penalizações,
só que também conseguiu segurar os pontinhos, veio trancando todo mundo, um monte de gente atrás dele, mas mandou muito bem, né? Tava toda essa galera aqui logo muito próxima do Albon, quer dizer, ele mandou muito bem. Para campeonato, Verstappen vai para a 9ª vitória, dispara na liderança, e né, enquanto o Leclerc com 2 vitórias, o Pérez com 1 só, o resto, todas as vitórias aí do Verstappen, ele com 284 pontos contra 191 do Pérez agora, que para mim esse vai ser o trabalho da equipe da Red Bull. Eles vão começar a trabalhar para o Pérez ser vice-campeão mundial, porque o Verstappen é uma questão só de deixar ele concluir as provas, não tem muito que chega. E lá para trás, o único piloto que está correndo realmente, que não fez um ponto ainda, é o Latifi, que está com 0 pontos. No campeonato de construtores, né, a Ferrari precisa abrir o olho, porque senão ela vai tomar da Mercedes. O da Red Bull está feito, 475 contra 357 já. Para mim, o de construtores já está feito, só que no caso da Ferrari e da Mercedes, se bobear, vai dar uma briga boa ainda. E também a Alpine conseguiu um bom resultado abrindo da McLaren. Essa é uma briga bem interessante. A McLaren foi a decepção, não conseguiu pontuar com nenhum dos carros para essa prova. E aí, mas é uma briga que promete até o final do ano. E é isso aí. Próxima corrida no dia 4 de setembro, Zandvoort, na Holanda. Eu acho que nessa prova aí a Ferrari vai estar um pouco mais próxima, sim. É uma prova, né, uma característica de pista aí que não tem tanta reta longa. Acredito que a Ferrari vai dar um trabalhinho ali para a Red Bull e quem sabe torcer para ver Mercedes, ver se acorda de novo aí, que realmente essa corrida, principalmente na classificação, eles deixaram a desejar. Valeu!